Marcenaria precisa realmente de força física? Sim e não. Aposto que você não esperava por isso. É ou não é? Sim e não. Eu não vou ser hipócrita de chegar aqui e falar nada. Não precisa ter nenhuma força. Uma criança de 3 anos vai conseguir... Não é bem assim, né, pessoal? Não é bem assim, né? Eu acredito que a força não é um limitador. Mas a gente tem que se entender, né? Entender a marcenaria e se encaixar aonde a gente pode se encaixar, tá? Então, vamos lá. Precisa de força física? Sim. E eu separei algumas situações aqui, eu pontuei algumas coisas para eu comentar, fazer alguns comentários, né? E lembrando de histórias para falar com vocês. Então é o seguinte, muitas vezes quando a gente vai fazer, por exemplo, móveis planejados, geralmente a gente lidar com chapas grandes de MDF ou MDP, eventualmente compensado também. Muitas vezes a gente precisa fazer uma instalação de um móvel muito grande, muito pesado na parede, um móvel suspenso. Eventualmente também a gente tem que levar um móvel já meio que pré-montado para um ambiente, o negócio pesa pra caramba. Então, muitas vezes uma situação de móveis planejados, ela exige força sim, tá? Muitas vezes exige força sim. Eu já vou até comentar aqui, se você tem a vontade de fazer móveis planejados, por exemplo, não é o assunto que eu abordo aqui, tá, no canal. Não é uma coisa que eu costumo entrar a fundo, porque o nosso papo é marcenaria criativa. Mas você até consegue, né, com a ajuda de outras pessoas, lidar com essas questões, né, dos móveis planejados. Mas então, quando você trabalha com chapas muito grandes de madeira, né, eventualmente você precisa ou força, ou um auxílio, ou você pode usar também, já vou mostrar aqui, alguns acessórios, tem algumas coisas bem legais hoje em dia que permitem com que você trabalhe sozinho ou sozinha, mesmo com muito peso. São coisas, são acessórios, assim, pelo menos os que eu vi, não parecem ser coisas baratas, nem coisas que você vai encontrar muito aqui no Brasil, talvez, mas é só pra gente entender que isso é uma questão e que, sei lá, pessoas, né, empresas já estão começando a lidar com essa questão para não ser mais um limitador daqui para frente, certo? Por exemplo, em marcenaria profissional é muito comum, né, praticamente certo, de 2 pessoas trabalharem juntos, certo? De um marceneiro ou uma marceneira trabalhar com um assistente ou com uma assistente. Isso é muito normal. Isso agiliza muito o trabalho, tá? Então tem gente que gosta de trabalhar com assistente. Lembra que eu citei que muita gente antigamente tinha essa coisa de, poxa, via o avô, o pai, alguém trabalhando e fala, pô, esse negócio exige habilidade, esse negócio exige força. Vamos lá. Muitas vezes, quando a gente escolhe trabalhar com ferramentas manuais, a gente vai fazer mais força. É uma coisa até um pouco óbvia, né? Por exemplo, vamos comparar aqui, eu cortando com serrote e eu cortando com uma serra tico-tico, eu vou fazer mais força no serrote, certo? Movimento, força para você conseguir, porque o motor daquela situação é você, é o seu braço, é o seu movimento, tá? Mas hoje em dia a gente já tem máquina para praticamente tudo. Não só máquina, a gente tem jigs, né? Quem não sabe o que é jig? Jigs são acessórios, vamos botar nesses termos, são acessórios que ajudam o marceneiro a trabalhar, muitas vezes com processo e tudo mais. Tem diversas funções os jigs. Por exemplo, tem uma madeira toda irregular. Vou pegar aqui de um exemplo, ó. Tem um pedacinho de madeira, pedação de madeira, toda irregular, que eu vou começar a trabalhar, ó. Tem que planar em cima, tem que planar do lado. Isso aqui, para você deixar ela esquadrejada, certinha, com todas as faces a 90 graus uma da outra, manualmente, dá um trabalhaço. Não só dá um trabalhaço, como exige um pouquinho mais de força. Porque você vai ter que planar, medir. Planar. Aí vem pro próximo. Plana, mede. Então você tá fazendo muito mais força sim, tá? Mas como eu falei, hoje em dia você tem diversos tipos de serra elétricas diferentes. Então, eventualmente, você não precisa fazer a força que faziam antigamente para trabalhar com ferramentas manuais. Certo? Em que situações não precisa de força física? Cara, eu costumo dizer que a marcenaria criativa é maravilhosa para esse tipo de coisa. Para quem está começando, para quem acha que não tem muita força, ou não tem mesmo, para quem não tem tanta habilidade. Por quê? A marcenaria criativa, ela tem uma pegada muito experimental.
certo? Muito ligado ao faça você mesmo. Faça você mesmo é a arte de fazer coisas com as nossas próprias mãos, ao invés de comprar pronto, ao invés de encomendar algum serviço. Então a marcenaria criativa é muito boa nessa situação, tá? Você tem projetos menores, você tem coisas bem mais experimentais, você hoje em dia tem muitas máquinas para você trabalhar com ela. Isso aqui você consegue fazer com um sarrafo de pinos. Um sarrafo de pinos você tira todas as peças que tem desse projeto aqui, por exemplo, certo? Isso pesa? Não pesa. Imagina, você usa uma serra tico-tico para cortar esse sarrafo, que eventualmente era maior, você cortou ele no comprimento. E aí tem uma prateleirinha, você cortou do próprio sarrafo, dá 2 cortes ali para fazer a prateleirinha menorzinha. Isso não pesa tanto, tá? Isso não exige muita força de você. Objetos funcionais e de decoração, né? Por que eu digo funcionais e decoração? Porque é bem pegado a marcenaria criativa. Esse objeto aqui, ele é tanto funcional, né? Ele serve para pendurar uma bolsa, para botar uma chave, né? Para botar uma plantinha, que aí já vai mais para o decorativo, né? Uma plantinha. Ele tem essa pegada de cores, né? Do pinos misturado com preto, que eu, sinceramente, sou apaixonado. Então, mistura essas duas coisas, né? Do funcional, da forma e da função, ok? Funcional e decorativo. E muitos exemplos no Pinterest. Você vai ter exemplos, enfim, infinitos de projetos desse tipo para você fazer. Tem uns negócios hoje em dia, cara, super inteligentes. Isso aqui é um carrinho que você arrasta ele para perto da chapa, né? Você consegue, apoiando a chapa, né? Bota aqui, bota ali, encaixa a chapa nesse negócio. Você empurra o carrinho, a chapa até onde você quer. E esse carrinho faz assim, ó. Ele se nivela para você poder botar essa chapa em cima da mesa, poder passar essa chapa numa serra circular. Então olha que coisa bacana, cara. Olha lá. Olha a chapa aqui. Ó, tem um videozinho. Vamos ver. Muito louco, né? O que vocês acharam? Cara, tem outras coisas também, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Cara, isso aqui é um troço super simples. Olha lá, ó. Garra monstra. Olha que legal. Você consegue carregar uma chapa inteira de USB, de compensado, de alguma coisa, sozinho. É ou não é maneiro esse negócio? Cara, é muito maneiro. E assim como tem esses 2 acessórios que eu mostrei aqui, apenas 2 para vocês, tem muita coisa que vai nessa linha, certo? Nessa linha de facilitar o trabalho do marceneiro. Por quê? Porque, eventualmente, a gente trabalha sozinho, né? Não é trabalhar assim, a gente quer fazer marcenaria sozinho. A gente quer ter a liberdade para fazer sozinho, né? Então, esses acessórios vêm muito nessa pegada. Eu acho muito legal, apesar de nunca ter usado. Eu acho muito interessante. E como eu falei, máquinas elétricas. Máquinas elétricas facilitam muito essa situação, né? Como eu dei o exemplo já de cortar madeiras, por exemplo, com uma serra tico-tico, né? Com uma serra circular. Então, usando as máquinas certas, as técnicas certas, cara, não tem mistério.